Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Inclusive, eu estou aqui num cenário, não tem nenhuma dúvida, paradisíaco, que são as cercanias da minha casa aqui na Serra. Estou dando uma caminhada para poder espairecer, para poder renovar as energias para essa semana de trabalho que se segue. Eu não estou falando do YouTube, porque o YouTube para mim não é um trabalho, mas mesmo assim acaba estressando bastante em função dos jogos do Flamengo, em função também daquela necessidade que você tem de torcer contra os nossos principais rivais. Que por falar nisso, hoje eu vou torcer para o Corinthians. Vamos reagir ao jogo do Corinthians aí no YouTube. Vai começar a live às 8h30, o jogo começa às 9 horas. Vamos torcer ali para o time do Fluminense perder, para ficar correndo aquele risco de cair para a segunda divisão, eles estão devendo. Mas mesmo assim eu quero mandar um abraço para meus amigos tricolores que sempre assistem o canal. Bom, é o seguinte, a torcida do Flamengo está na expectativa de contratações. Toda janela é assim, todo clube é assim, toda torcida funciona dessa maneira. E com a do Flamengo, obviamente, não é diferente. Principalmente quando você entende que... Pô, vem uma vaca aí. Porra, sua vaca, cara. Cacete, vai ser ao vivo essa vaca aí. Aí ela tem medo, não, ela vai cair ali, ó. Ela entrou ali, graças a Deus. Bom, aquele cenário da vaca. Sei lá, a vaca da outra vez correu atrás de mim. Então, eu estava dizendo que isso acontece principalmente quando você entende o que aconteceu nos últimos jogos. O Flamengo perdeu vários jogadores importantes, o Gabigol vai voltar daqui a 30 dias, o Pedro também tão cedo não volta, Cebolinha só ano que vem, o Vini também. Bruno Henrique, infelizmente, ainda passa por esse processo de renovação física. O Henrique ainda não encaixou, mesmo tendo passado já um ano do seu retorno aos gramados. Então, a torcida do Flamengo, claro, espera muito que esses jogadores venham. E urge que o Flamengo contrate algumas posições. Eu não tinha na minha cabeça a posição de volante, mas dada a performance do Pulgar, do Alan, o Igor Jesus não tem jogado. Eu acho que realmente o Flamengo precisaria contratar um primeiro volante. Mas com a contusão do Cebolinha, realmente faz-se mister o retorno do Michael. E eu acho que isso está bem próximo de acontecer. Eu não estou lá na Gávea, estou aqui na minha casa da Serra, mas se eu estivesse lá, eu teria assim, informações mais concretas. Mas eu estou me inspirando, então, nas apurações dos companheiros homólogos meus que têm canais no YouTube e também nas informações que eu tenho colhido, tal como vocês, na mídia. Eu quero te dizer aquilo que eu sempre digo. O Michael retorna quando nunca deveria ter saído. Nunca. O Michael não deveria ter saído do Flamengo. Alguns influenciadores, à época, diziam que era a oportunidade de vender, porque o Michael não repetiria a performance que teve em 21. Quando foi o melhor jogador do Flamengo, principalmente naquela reta final. É inacreditável isso. Porque da mesma forma que você não tem condições de assegurar que ele repetiria a performance, você também não tem condições de assegurar com tanta veemência, como foi o caso de alguns, inclusive um aí, que vive influenciando errado, que, por ser notório, ter já estado na televisão e ainda está na mídia em alguns lugares, vive, então, impregnando alguns dogmas na mente do torcedor rubro-negro, como esse jogador tá velho, como o Everton Ribeiro tá aí jogando pra caramba, o Rodinei também tem que ir embora, porque ele não vai repetir a performance de 2022, quando ele foi o melhor lateral do Brasil, deveria ter ido para a Copa. E com o Michael não foi diferente. Outras também, João Gomes, vende logo João Gomes, enfim. O cara ali incute aí na tua cabeça umas coisas erradas, mas eu também não quero falar disso.
Eu só quero dizer a vocês que ele nunca devia ter saído do Flamengo, porque ele foi o melhor jogador em 21 e não tinha nem necessidade, porque até em 2020, o companheiro com aquela depressão que ele atravessava, depois ele contou isso, e a superou com a ajuda do Mister, até em 2020 ele foi excelente jogador, quando ele chegou no Flamengo. Então ele não tinha que ter saído. E o Michael, você já sabe, é indômito. O Michael, ele é um jogador que é muito bom no 1 contra 1, ele extrai soluções assim muito boas dentro do campo, em espaços curtos de campo. Isso é muito importante para o time do Flamengo, porque o Tite, ele gosta de jogar, na maior parte das vezes, naquele 4-3-3. No meu entendimento, há controvérsia posicional sem muita rotatividade dos jogadores. Às vezes acontece mais volatilidade de posições, mas em grande parte das vezes é aquilo ali. Você sabe que o Flamengo joga contra equipes que se recuam bastante. Então, esses jogadores que extraem essas soluções incríveis em espaços curtíssimos de campo acabam sendo muito funcionais. E eu acho que dentro da ideia de jogo do Tite, uma vez que o Cebolinha só vai voltar no ano que vem, ideia é essa de jogo do Tite, ressalte-se que eu não concordo, mas dentro dessa ideia, eu acho que o jogador Michael, ele contribuirá muito para poder, então, materializar essa ideia e torná-la realmente mais pragmática em torno de resultados. Não sei se vocês leram, ontem o Tite recebeu umas críticas do sindicato de atletas por conta daquela entrevista que ele deu após o jogo contra o Bolívar, reclamando ali do calendário e pondo a culpa no sindicato de atletas por ter acordado, por ter aceitado aquilo ali. E o sindicato dos atletas fez uma crítica no que concernente ao aspecto técnico também, dizendo que ele não está encontrando soluções, estratégicas, técnicas, táticas, para poder elevar a performance do jogador do Flamengo. Então, meus amigos, o Michael cai como uma luva. Como uma luva. Já vestiu a camisa do Flamengo? Conhece a torcida do Flamengo? É querido pela torcida do Flamengo. Saiu em alta. Isso é muito importante. Saiu em alta. Eu lamentei muito na época. Mas aí, né, foi contestado, claro. Porque os seguidores, claro, do companheiro, de outros companheiros que o seguem também nas suas opiniões, resolveram me criticar, dizendo e assegurando que ele não performaria, estou criando esse neologismo aqui para poder dizer isso, para no ano de 2023. E a verdade é que, de 2022, e a verdade é que nós precisamos muito, né, do Michael naquele ano, como no ano passado. Enfim, Michael é um cara que cai como uma luva, inclusive até porque a vinda do Michael, ela é até uma reserva de mercado importante para nós, porque senão outra equipe contrataria, e aí eu posso te assegurar, nós sofreríamos exatamente o problema que nós sofremos quando ele era do Goiás. Vocês lembram disso, que ele nos fez passar muito sufoco. Uma vez ele empatou um jogo em 2019, era o Mister, o técnico, estava 2-0 o Flamengo, o cara empatou o jogo. Se tivesse mais 5 minutos, o companheiro teria feito o gol da vitória. O Flamengo quase perdeu aquele jogo. Então é o seguinte, sou pela contratação do Michael e vibro pela contratação do Michael. A grande questão aí, companheiro, é a seguinte, essa caminhada aí é boa, hein? Então, a grande questão é a seguinte, é que tem outras posições também. Essas posições, elas precisam ser contempladas. Está difícil ali, aquela posição de substituto do Arrascaeta e do De La Cruz. Foram vender o Everton Ribeiro. Agora já era. Aí quem é que entra no lugar? O improdutivo Alan, que não cria, que não marca, que não joga verticalmente, que todo mundo disse que era um excelente jogador e não consegue jogar. A lateral eu acho até que não é nenhum problema. Mas agora, com a contusão do Vini, passa a ser. Mas eu acho que tem jogadores ali na base que podem suprir. E dentro do elenco também. Mas além do Michael, eu diria para você, tem que vir outro. Algum jogador para substituir criativamente
o De Arrascaeta e o De La Cruz. Então é isso, companheiro, subidão aqui. Saudações rubro-negras para você. Até mais tarde. 8h30 vai começar a live, o jogo é 9 horas. Vamos secar o tricolete. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. Saudações rubro-negras, aqui direto da Serra do Rio de Janeiro. Um grande abraço.